meu nome é Glaucia, moro na cidade de Pidauana, Mato Grosso do Sul, onde eu nasci e criei. Eu resolvi gravar meu testemunho depois de muito tempo. Faz 14, prestes a 15 anos que eu conheci o Senhor Jesus. Eu moro aqui nessa cidade, nasci e criei aqui, minha família mora aqui, a maior parte. E eu gostaria de gravar meu testemunho, porque eu acredito que aonde ele chegar, ele vai servir de encontro para pessoas que talvez estão passando a mesma situação que eu passei, talvez estejam até desesperançadas, desacreditando que possam sair dessa situação e que existe um Deus que pode mudar a situação das suas vidas. Essa tarde, eu encontro aqui na minha casa, no meu lar. Nunca tive a oportunidade de contar meu testemunho na íntegra, nas igrejas, onde Deus tem me levado para pregar essa palavra. Não sei por que motivo. Sempre conto um pedaço. Ele é um tanto extenso, mas eu vou procurar sintetizar um pouco dele. Eu não vou contar ele todo, porque não tem condição de contar ele todo, mas eu vou contar uma parte dele. E espero que essa pequena parte que eu vou contar desse testemunho seja para a tua edificação e a edificação da tua alma. Muitas pessoas hoje até se dizem incrédulas. Muitos escândalos acontecem nas igrejas, muitas religiões, porque aonde entra o homem, aonde entra o ser humano, aonde entra o dinheiro, aonde entra a cobiça, e existem várias dificuldades para o ser humano acreditar em algo. Eu busquei em várias religiões, bati em várias portas, mas a última porta, quem eu busquei, foi Jesus Cristo. Eu, como já disse, moro na cidade de Pidauana, nasci aqui, Mato Grosso do Sul, aonde eu cresci num lar espírita. Não estou aqui para falar mal do espiritismo, não estou aqui para falar mal dos espíritas, não é esse o intuito da minha gravação. Mas eu quero apenas testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Nasci numa família espírita, onde a família inteira, grande parte da família, eu não me lembro de ter parentes de outras religiões, de outras denominações, de outros credos religiosos, mas uma família inteira espírita. Aonde meu pai, não sei te dizer para você qual foi o motivo, ele se infiltrou no espiritismo, aonde ele misturava um rito de candomblé com um pouco de umbandismo. Era uma mistura. A minha mãe nasceu na cidade de Pidauana, Mato Grosso do Sul também, onde eu resido, até hoje. E ela, quando ela completou certa idade, eu não me lembro bem a idade, mas um pouco que ela me conta, ela começou a ter acesso de desmaio. Ela e minha tia se formaram muito cedo professores pelo magistério. E a minha família, da parte materna da minha mãe, ela não... Eles não tinham uma religião definida. Eles foram criados em um colégio de padres, né? Também não estou aqui para falar contra o catolicismo, não estou. A minha intenção é contar o meu testemunho, não é criticar igreja nenhuma, religião nenhuma, mas eu quero testificar aquilo que Deus fez na minha vida. E espero que através desse meu testemunho eu alcançar tanto católicos, evangélicos, budistas, espíritas, que você venha meditar nesse testemunho, que sirva algo na sua vida, uma edificação tua. Então, minha mãe, ela se criou, nasceu aqui nessa cidade, Pidauana, Mato Grosso do Sul, e ela se formou muito novinha. Uma se formou com 15 anos, pelo magistério, a outra se formou com 16 anos, e elas começaram a dar aula. E a minha mãe, quando ela chegou uma idade mais além, eu
Paulo, na época não tinha recurso na minha cidade, onde o médico desenganou e deu ela como louca. Ela começou a fazer um tratamento, não sei se vocês sabem, que antigamente, quando a pessoa era detectada louca, ela passava por um tratamento de choque. Só que o meu avô vendo aquela situação, né? E tinha todo um contexto de trás de tudo isso, porque a minha avó também tinha um filho que nasceu deficiente, metade do cérebro dele atrofiou na gravidez por motivo de que ela teve uma rubéola. E esse meu tio tomava muito tempo da minha avó, então meu avô acompanhou minha mãe nessa época. E nesse momento, ela desenganada dos médicos, meu avô na época, encontrou com pessoas espíritas que levaram ele, e levaram minha mãe para o centro espírita. E minha mãe, por conta disso, ela se infiltrou no espiritismo. E onde ela conheceu meu pai. O meu pai, por sua vez, ele não foi criado pela minha avó, eu não sei por que motivo, foi criado por outras pessoas, e nesse momento, um momento antes da minha avó, ela se converteu ao evangelho, ela é evangélica, ela era evangélica, depois já veio falecer, e a minha avó, meu pai tinha uma revolta muito grande com a minha avó, então ele tudo que se opunha à minha avó, ele procurava para a vida dele, para se opor àquilo que a minha avó era. E aí, nesse momento, meu pai, ele se infiltrou na alta magia negra. Ele começou a trabalhar com voodoo, começou a trabalhar jogava búzio com as pessoas, olhava a mão, só que existe tantas coisas nesse mundo que a gente observa, que a gente pode ver. Existem pessoas e pessoas, sem querer ferir a integridade de ninguém. Nós sabemos que em todas as religiões nós vamos encontrar todo tipo de gente. Seja na católica, seja no evangélica, seja no espírita, nós vamos achar pessoas íntegras e pessoas charlatãs. Nós vamos achar pessoas que realmente elas estão querendo buscar Deus de certa forma na sua religião. Mas vamos encontrar pessoas charlatãs, pessoas que estão ali para envergonhar a sua religião. Mas o meu pai, ele não era um charlatão. Ele realmente, se infiltrou na alta magia negra. E muitas pessoas ali vinham com o intuito de buscar uma cura para as suas vidas. Muitas pessoas eram até curadas. Por quê? A Bíblia nos fala que quando Moisés ele esteve ali para falar com o faraó, o que Moisés fazia, quando Deus colocou Moisés pegar a vara e colocar aquela vara no chão, e a vara se transformou em uma cobra. Os magos faziam a mesma coisa, eles tinham o mesmo poder. O que eu quero dizer para você? O adversário da nossa alma também ele tem poder. Mas ele não tem mais poder que Deus, porque a palavra de Deus diz que teve uma coisa que os magos não puderam fazer porque era o dedo de Deus. Então, a única coisa que eu vou te falar para você, que o nosso adversário da nossa alma não pode fazer para nossas vidas, é a salvação. Porque a salvação é só Jesus que pode trazer, pelo aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. A paz. Isaías 53 diz: o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados libertos. E nesse percurso eu cresci dentro desse contexto aí. Veio da minha bisavó, da parte da minha mãe, todas eram benzedeiras. Todas eram benzedeiras. Era uma coisa que era passada de filha para filha, porque a maioria da família era tudo mulher. E geralmente as filhas mais velhas, elas que assumiam o lugar. E eu não contei no começo, eu sou a mais velha da minha mãe. Então, qual era o projeto? O projeto era o quê? O projeto era que eu assumisse
muitos planos. O adversário faz planos para a nossa vida. Mas os planos maiores e melhores é Deus que faz. Moisés, ele estava no Egito, né? Filho de uma mulher hebreia. Era para ele ter morrido junto com outro menino na época que foi decretado por Faraó. Mas Deus falou, não, eu tenho um projeto maior para você. Você vai morar no Egito. Mas você não é do Egito. Você vai estudar no Egito, mas você não é do Egito. E Deus permitiu que Moisés seja criado pela filha de Faraó. Ele, quando ela apanhou ele no Nilo, ela criou esse menino e ele foi criado por ela. Com todos os requintes. Eu estava fazendo um estudo histórico e os arqueólogos acharam, numa escavação egípcia, acharam o busto, né, metade da estátua dos faraós. E dessa dinastia, eles acharam o de Moisés. E fizeram uma pesquisa que o rosto de Moisés era diferente, porque ele era hebreu. A fisionomia dele era diferente, mas ele estava lá. Mas ele não era de lá. Eu quero dizer para você essa tarde, você pode estar no lugar onde você estiver, mas você não é daí. Deus tem um plano na sua vida. E Deus me fez gravar esse testemunho. Eu nunca gostei de tirar foto. Está sendo um desafio para mim. Quem me conhece, minha família que me conhece, sabe que eu não gosto de tirar foto. Não gosto de gravação. Não gosto. Não sei porquê, mas eu não gosto. Mas eu senti no meu coração, porque eu acredito que chegou a hora. Jesus está voltando. E chegou a hora de contar para você. Talvez você está passando por algum problema parecido que eu passei. E talvez você não ache a solução para resolver esse problema. E eu fiquei pensando muito tempo para gravar esse testemunho. E eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, o testemunho não é só meu, é da minha família. E talvez a minha família vai romper de uma vez comigo, mas eu quero dizer para você que a maior parte da minha família rompeu mesmo comigo. Porque eles não aceitam que eu sirva a Deus. Mas não é eles que não aceitam. É o adversário da nossa alma que não aceita essa mudança que Deus fez na minha vida. Então eu queria contar para você que está me ouvindo, talvez você também veio de um lar assim, ou talvez, eu não sei, por algum motivo você se infiltrou nessa vida assim. Não sei. E eu me criei nesse lar. A minha casa, eu lembro muito bem, que era cheia de gente. Muitas pessoas vinham buscar oração, pedir para o meu pai oração. Muitas pessoas com problema na justiça. E pessoas importantes. Eu não vou falar aqui, tinha artista de televisão que vinha, eu não vou falar emissora, porque eu não quero nem vou fazer sensacionalismo com ninguém. Mas eu me lembro muito bem, eu era criança, mas vinha artista procurar meu pai. Meu pai tinha um terreiro muito grande lá, aqui no Cidadão nós temos um morro, o pessoal chama de morrinho. Perto do morrinho, na estrada do morrinho, tinha um centro. Era bem afastado da cidade, mas ele era muito bem frequentado. Ali nesse centro iam professores, ali naquele centro ia artistas de televisão, ali nesse centro ia comerciantes, tudo que é tipo de gente influente, políticos, pessoas importantes. Quando tinha uma pessoa muito importante, muitas das vezes não queria se expor lá no centro, mandava buscar meu pai
onde muitas pessoas iam ali para encomendar a vida de outras pessoas. Muitos casamentos que estavam destruídos eram construídos, mas também muitos casamentos eram destruídos, onde as pessoas pagavam para poder destruir um casamento. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem, e cheguei a participar de algumas sessões mais pesadas não permitiam de eu assistir, mas só que pela fresta que tinha, porque era de madeira sempre, e tinha muitas frestas, eu sondava todos os trabalhos que tinha lá fora, porque eu estava lá fora e eu era muito curiosa, eu gostava de saber das coisas. Quando eu cheguei na idade de 7, 8 anos, a minha avó morreu, veio falecer. E meu pai, nessa época, além de meu pai ser o centro, o meu pai era um comerciante muito forte na cidade, onde ele tinha uma livraria, tipo, tem de tudo. E tinha um mini mercado, que na época acho que era o único mini mercado mais surtido que tinha na cidade. E meu pai era dono desses comércios. E a gente tinha uma vida boa, a gente tinha empregado em casa, a gente tinha condições de, na época mais ou menos, eu me lembro de cabeça, mais ou menos 5 empregados à nossa disposição. Então, nossa vida era uma vida confortável. Mas, desde o momento que a minha avó morreu, eu lembro que meu pai arrumou outra mulher, foi embora de casa e deixou a minha mãe com 4 filhos pequenos e grávida, 5 filhos. E nós fomos perdendo tudo que a gente perdeu. E eu sei que quem tinha a casa mais bonita da rua, de repente, ficou com a casa mais feia. Quem era igual um filho de rainha, virou igual um filho do mendigo. E nós perdemos tudo, ficamos sem nada. Aquela casa que era cheia de amigos, cheia de pessoas que eram listadas, jantavam, era comida chinesa, era comida tailandesa, era comida árabe, tudo que é tipo de comida, aquela casa não tinha mais comida. Aquela casa não tinha mais amigos, porque todas as pessoas sumiram. É assim na nossa vida. Quando nós estamos bem, nós somos rodeados, mas quando nós estamos mal, as pessoas se afastam de nós. Infelizmente, assim, o ser humano tem uma tendência muito terrível. E eu lembro que a minha mãe ficou numa situação muito terrível. E as pessoas que rodeavam nossa casa, que era cheia nossa casa, todo mundo se afastando de nós, porque viu que a gente estava numa situação ruim. Com medo, talvez, se a gente fosse pedir alguma coisa. A família se afastou, os amigos se afastaram. É assim. Porque quando a gente é para fazer churrasco, todo mundo quer vir comer com a gente. A mesa é cheia, lotada, mas quando você está sozinho, quando você não tem mais nada, você não tem ninguém, você é discriminado. As pessoas viram as costas. Quando o emprego bom, você não tem mais um emprego bom, quando você não tem mais um carro bom, quando você não tem a sua mesa farta, as pessoas se afastam de você. Ou por algum motivo de tristeza, você passa por uma depressão, por alguma coisa na sua vida, um declínio espiritual, todo mundo se afasta de você. Mas eu quero dizer para você essa tarde, tem um que não se afasta de você. Ele se chama Jesus de Nazaré, é o seu melhor amigo. Amigo de todas as horas, é ele que você pode contar. Porque eu tenho várias amigas. Posso ser amiga delas, mas no momento que talvez eu não vou poder estar com elas, Jesus vai estar com elas. No momento que muitas das minhas amigas não vão poder estar comigo, mas Jesus vai estar comigo. A palavra de Deus diz assim, ainda que a sua mãe esteja com você, mas não se esqueça de você. Eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Então esse é o Deus que nos serviu. E aí, nesse contexto, fui criada nesse contexto. Só para você saber, porque eu resolvi derramar meu testemunho. Tem muito mais coisas, mas aqui não vai dar tempo de falar. Eu estou só fazendo um resumo da parte principal, para você entender por que eu resolvi gravar esse testemunho. Então, eu cresci nessa família, e eu vi muitas coisas ali realmente acontecer. Pessoas de 24 horas morrer, que era
vale adivinhação. Contra Israel não vale encantamento. Então quer dizer o quê? Porque Deus abençoou Israel, somos nós hoje em dia, pela fé. Israel de Deus, um povo que Deus separou para morar com ele naquele grande dia. E lá em Salmo 91 também o salmista diz assim: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E também diz assim que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então quer dizer o quê? Nós estamos debaixo da cobertura de Deus. Esse Salmo 91, eu gosto muito dele. Ele tem um subtítulo: A Segurança daquele que se refugia em Deus. Como nós nos refugiamos em Deus, eu quero dizer para você que não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale bruxaria, não vale feitiçaria, não vale nada dessas coisas, porque Deus ele é maior que tudo. E eu cresci nesse meio que você está ouvindo eu contar para você aqui. E a gente sofreu bastante, porque nós estamos sem nada da noite para o dia. Porque é assim, o inimigo, ele dá com uma mão, mas com outra ele tira. E o que Deus te dá, não, Deus ele é perfeito. Ainda que você talvez passe por uma provação igual Jó passou, que Jó perdeu tudo. Mas Deus, ele vai te restituir você 100 vezes mais, como diz a palavra de Deus em Jó 42, que Deus restituiu 100 vezes mais aquilo que Jó tinha. Deus duplicou aquilo que Jó tinha. Ainda que você esteja sendo provado, mas Deus é Deus que ele vai te fortalecer e ele é Deus que vai te honrar. E eu quero te dizer para você, essa tarde, que você venha ouvir esse testemunho. E aonde esse testemunho chegar, que ele seja para a edificação da sua alma, da sua vida, e que seja para a libertação. Eu cresci nesse meio e eu não queria mais viver naquele meio, porque quando eu cheguei a uma idade, depois que meu pai foi embora de casa, a minha mãe ficou muito alucinada, porque falaram para ela que foi coisa feita, que foi serviço de bruxaria, que desmanchou o casamento dela, tanta coisa. E ela ficou tão alucinada que ela queria trazer meu pai de volta. Pensa bem, você, com 4 filhos pequenos, grávida do 5º filho, você faria qualquer coisa para restaurar sua casa, sua família. As pessoas fazem, elas gastam porque elas não têm. Mas Jesus falou assim: vim de receber de graça, sem dinheiro. Jesus não quer seu dinheiro. Ah, mas você vai falar assim, mas como que as pessoas vêm na casa de Deus, pedem tanta coisa? Olha, muitas pessoas, que eu falei, tem pessoas que pedem coisa mesmo. Pedem coisa, muitos é para a casa de Deus mesmo. Pagar água, pagar luz, pagar telefone da igreja, pagar para manter. Manutenção da casa de Deus, isso é bíblico, né? A palavra de Deus, Malaquias 3:10, trazer todos os dias uma oferta à casa do Senhor, para que haja um mantimento. Mas nós também sabemos que tem muita gente que usufrui, né? Como eu já falei no começo da gravação, usufrui das coisas que não são dele. Mas isso daí é outra história, nós não viemos falar sobre isso. Mas essas pessoas vão ter um certo com Deus naquele grande dia. Jesus, ele veio restaurar. E a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E dentro desse contexto, minha mãe começou a ficar tão alucinada, ela começou a se reunir. E começou a se reunir e ir para todo que é lugar. Falando, vai fazer um despacho lá em Cruzilhada, ela ia. Vai fazer um lá na Mata Verde, fechada, ela ia. Vai no cemitério meia-noite, ela ia. E quem que ia junto? Eu. Com 8 anos de idade, eu ia junto com ela. Agora, você imagina uma criança de 8 anos de idade. Eu não culpo ela, não, sabe? Porque ela estava passando um problema tão sério, uma situação tão difícil. Você imagina você perder tudo do dia para a noite. Você perder sua mãe, você perder seu marido, você perder seus bens, você perder todas as suas coisas, você ficar sem nada, ainda com 5 bocas para você alimentar. Eu não culpo ela. Desempregada. Eu não vou culpar ela. Então, ela me buscava, ela ia comigo. Eu ia com ela. Eu me lembro muito bem que
E eu quero falar esse testemunho para você entender que esse Deus guarda nossa vida. Quando era meia-noite, antes da meia-noite, a gente estava chegando no cemitério. Antigamente não tinha guarda aqui no cemitério. E não tinha estrutura que tem hoje na cidade. Então a gente entrava por debaixo. Quem que entrava por debaixo primeiro? Eu. Porque eu subia lá em cima para poder, tinha uma cancela lá em cima no portão do cemitério e abria para o lado de dentro. E eu passava por baixo do portão, só para você entender. E depois eu subia lá em cima na cancela para poder abrir, com essa novidade. E ela ia com os amigos dela. E esses amigos dela, eles incorporavam com um espírito lá, eu lembro na época, que uma entidade chamada Sete Catacumbas. E a gente pulava, e a gente passava por 7 túmulos. Porque minha mãe queria que meu pai vivia para casa. Ela achava que era coisa que tinha feito que meu pai fez em casa. Mas a palavra de Deus diz lá em São Mateus 10:10, o diabo não veio senão matar, roubar e destruir. E nós sabemos também que ele é o pai da mentira. O mesmo adversário que destruiu o casamento da minha mãe é o mesmo adversário que estava fazendo a minha mãe fazer tanta coisa. Sabe? E aí passou, a gente passava pelos túmulos e tinha túmulo, que eu era criança, mas eu tinha uma curiosidade muito grande de saber das coisas. E tinha um túmulo que eu perguntava, e esse aqui? Esse aqui não, papai. Aí eu ia passando, esse aqui não. Por que não? E sempre era túmulo velho, mas feio, mas só que tinha túmulo que não. E eu falei, mas por que esse não? Porque esse aqui não pertence a nós, pertence ao homem aqui. Eu quero dizer para você que quando você serve a Deus, até o seu corpo Deus guarda. Até o seu corpo, o teu esqueleto lá no túmulo Deus guarda. Nós, a palavra de Deus diz que você não foi comprado com prata, com ouro, mas foi comprado com preço de sangue. O sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você tem Jesus na sua vida, até o seu corpo Ele guarda. Não importa onde você estiver, Deus está te guardando. Você. E quero te falar para você o seguinte. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mas não é coisa de criança, eu ficava com aquilo na cabeça. Mas depois da fase adulta, hoje Deus me esclareceu muitas coisas. Passou-se o tempo, falaram que eu tinha que me desenvolver. Porque eu escutava voz, eu via barulho, eu escutava vulto, eu via vulto dentro de casa, escutava barulho, escutava voz, que ninguém via, ninguém escutava. E eu não dormia, eu escutava jogar pedra em cima da casa, eu escutava andar dentro da casa, e eu não dormia, e eu sentia muito medo, muito medo. Mas ao mesmo tempo que eu sentia que eu tinha medo, eu saía lá fora, eu lembro que eu saía lá fora com o sapão achando que era bandido, mas não era ninguém. Isso daí na idade de 11, 12 anos, porque minha mãe ia para a faculdade, muitas das vezes nós estávamos sozinhos. Não tem culpa, coitada, mas ela está tentando lutar com as próprias forças dela. Nossa vida totalmente destruída, tinha vezes que nós não tínhamos que comer. Nós passamos uma situação tão difícil, eu não tenho vergonha de contar, que muitas das vezes nós comíamos mamão verde e cozinhado para comer com sal. E manga que tinha muito na época, todo tinha, era o que a gente comia. E o fruto de uma árvore que tinha na minha casa, chamado canja-manga, para não deixar morrer de fome. As pessoas, de vez em quando, a gente ganhava peixe, cabeça de peixe. Quando o pescador pescava, conhecido da minha mãe, levava cabeça de peixe, mas quando acontecia isso era festa, porque a gente nunca tinha nada. De uma pessoa que tinha tudo e de repente não tem mais nada. Talvez você está aí, escutando esse testemunho, também está passando a mesma situação, você tinha tudo, você não tem mais nada. Talvez você não tenha mais família, você não tem mais amigos, você não tem mais emprego, você não tem mais dinheiro, você não tem mais saúde, não sei. Você não tem mais alegria, também tem gente que tem tudo, mas não tem alegria, todos os filhos que você tem. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar a sua história, se você acreditar.
vida mar de rosa. Jesus não prometeu mar de rosa. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Então, eu quero te dizer para você que Jesus falou que para nós termos bom ânimo, ele venceu e vai fazer você vencer também. Se você acreditar, você vai vencer essa luta, esses obstáculos, esses problemas. E nesse intercâmbio de tempo, eu lembro que eu passei uma adolescência muito conturbada, muito perturbada. Já é uma fase difícil, adolescência, ainda nessa situação, onde eu tinha que cuidar de 4 irmãos pequenos. Eu lembro que minha mãe, quando teve bebê, não tinha quem dava banho no bebê. E eu tive que dar banho no bebê. Com 9 anos de idade, em vez de pegar uma boneca, eu estava pegando um bebê para dar banho. E eu lembro que a gente era muito companheira. Então, onde minha mãe ia, eu ia. Então, como eu era companheira dela, né, ela perdeu a mãe dela, acho que ela esqueceu para a criança. Então, em tanto lugar que eu não podia ir, tipo, mata fechada eu ia, tipo, cemitério na madrugada eu ia com ela. Então, em todo lugar eu ia. E quando eu cheguei numa certa idade, eu vi, sabe, só destruição. E eu não vi minha mãe ser abençoada, eu não vi a família da minha mãe ser abençoada, sabe? E nesse meio tempo, eu botei na minha cabeça assim: eu não quero isso pra mim. Eu queria uma outra vida, queria outra oportunidade, queria outra chance, alguma coisa. Por alguma vez, eu lembro que uma jovem me chamou para ir na igreja, mas sabe que eu não entendia nada. Eu entrava na igreja e saía do mesmo jeito que eu entrava. E passou-se os anos, eu conheci meu esposo, nós vivemos uma vida tão feliz, com 16 anos, nós fomos morar juntos. Olha, era doença, problema com filho doente, meus filhos com problema, eu perdi uma filha nesse meio, sabe? Muitas coisas aconteceram, tive minha filha, quase perdi minha filha caçula também, e eu vou só dar uma sintetizada, que é muita coisa, mas sempre eu pedia para Deus que eu queria uma mudança no mundo. Quando passou os anos, eu lembro que logo não perto do meu tempo de Deus ter um encontro com Jesus mesmo, sabe? Eu lembro que tudo estava dando errado, sabe? Quando tudo está dando errado, tudo que você tenta não dá certo. Eu tentava no serviço, não conseguia, porta fechada na minha cara. Eu tentava, queria fazer um curso, parece que eu não conseguia aprender. Tudo que eu tentava fazer estava errado. Aí a gente tem que pensar, como está dando errado, alguma coisa que você está querendo da gente. E eu lembro que eu saí da minha casa, eu botei na minha cabeça assim, porque no tempo que meu pai foi embora de casa, quando ele vivia em casa, ele era uma pessoa muito agressiva, pouco tempo, sabe? Ele quebrava as coisas, ele queria bater na minha mãe, sabe? Ele era agressivo com a gente não tinha sossego com ele em casa, ele era muito perturbado. E quando, uma época, depois que ele se separou da minha mãe, eu fui para passar uma semana lá, acabei ficando 6 meses com ele. E ele não queria mais que eu viesse embora por causa da minha mãe. Só que quando eu cheguei, eu achei que a minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro para sustentar os filhos, porque meu pai não ajudava nós financeiramente. E quando eu voltei do meu pai, ele queria que eu ficasse definitivamente morando com ele. Eu vim buscar minha transferência para estudar lá na cidade onde meu pai morava. E nesse meio tempo, eu voltei e eu vi a casa da minha mãe abandonada, os meus irmãos abandonados, tudo sujo, na casa de um de outro. Eu tive que tomar uma decisão quando eu tinha 14 anos. Eu falei, não, alguém tem que se sacrificar. E eu me sacrifiquei. Eu deixei de ficar com meu pai, que eu tinha tudo, para ficar com a minha mãe e cuidar dos meus irmãos. E foi muito difícil, porque nós éramos 5, com a minha mãe 6, uns 6 bocas para alimentar. Só que eu queria sair daquela vida por toda a lei, porque era uma carga muito
nova, eu chegava em casa sem fazer coisas. Eu me arrependo muito. Eu parei de estudar. Fiquei 14 anos sem estudar. Eu me casei, tive minha filha, depois eu retornei a estudar. Deus me permitiu voltar a estudar. Porque eu tinha um bloqueio muito grande na minha mente, eu não conseguia aprender. Eu não conseguia aprender, guardar o que falava na sala de aula. Parece que eu estava fechada para outras coisas ao meu redor. E quando, depois que eu me casei, que eu tinha minha filha, foi uma vida totalmente de derrota. Meu casamento era só briga, só contenda. A minha filha vivia doente, meu esposo vivia doente. Quando não era problema no casamento, era problema financeiro, era problema de doença, era tanta coisa. E sempre pedimos a Deus que tinha uma mudança na minha vida, uma transformação na minha vida. E como eu falei, eu saía, estava tudo errado. As portas todas fechadas. E eu lembrava de uma discussão que eu tive com meu pai, porque eu não quis ficar lá morando com meu pai. Eu vim embora, porque cuidar dos meus irmãos, da minha mãe, porque eu sou a mais velha, como eu já falei. E meu pai me amaldiçoou. Eu quero falar para você, pai, mãe, que está ouvindo, você nunca amaldiçoou seu filho. Você está abençoado seu filho. Porque a palavra do pai e da mãe, ela tem um peso muito grande, seja crente, seja não crente, seja servo de Deus ou não. Porque é bíblico isso daí. E meu pai falava assim, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você vai ser uma prostituta. Ele me falou tantas coisas assim. E quando eu me casei, que as coisas não davam certo para mim, eu pensava só na minha cabeça, naquela palavra que meu pai falava. De certo, eu não vou ser nada mesmo, eu não vou ser ninguém. E começou o inimigo da minha alma a colocar na minha cabeça que eu tinha que me matar. Eu comecei a ficar com uma depressão. Nessa época, uma amiga minha começou me levou no médico, que era dela, arrumou, conversou comigo, pediu, e ele passou dias e fome para me tomar, porque eu não dormia muito. Eu estava barulho, estava vendo, via bicho, via monstro, via tudo. E eu não conseguia dormir. Só que todo mundo achando que eu estava ficando louca. Por quê? Porque eu via coisas, mas ninguém estava vendo. Quero dizer para você que o mundo espiritual, ele é real. Quando quem prestou atenção comigo no testemunho, vai saber que quando eu era criança, eu venho de uma família que todas as mulheres mais velhas são vendedeiras. Eu venho de uma família onde meu pai consagrou todos os filhos dele, como cresceu aos espíritos. Então, o prognóstico era o quê? Que eu assumisse o lugar do meu pai e da minha mãe. Então, essa era a profecia, que eu assumisse o lugar do meu pai e da minha mãe. E eu via coisas onde ninguém via. Então, o que é de ser humano pensar? Quando uma pessoa diz que está vendo uma coisa e as outras pessoas não estão vendo, ela é louca. Ela é louca. Só que eu quero dizer para você que o mundo espiritual, ele é real, ele é verdadeiro. Não sou louca. Graças a Deus, eu estou em todos os meus sentidos. Pela glória de Deus, eu estou na segunda faculdade que Deus me proporcionou de fazer. Na primeira que eu fiz, pela misericórdia de Deus, eu fiquei entre os 9 primeiros da minha sala. Então, eu quero dizer que eu estou nos meus sentidos normais, não estou louca. Graças a Deus, estou perfeito. E quero dizer para você que o mundo espiritual, ele é real. E quero dizer para você, vou tentar finalizar, mas não terminar. Que eu saí da minha casa para me matar. E quando eu saí da minha casa para me matar, eu pensava assim, eu vou chegar na minha tia e vou falar para minha tia assim, que ela cuidar da minha filha, e eu vou trabalhar para fora, eu vou mentir que eu vou trabalhar para fora. Só que quando eu cheguei na minha tia, a minha tia estava com um monte de visita e eu escutava uma voz falando assim, vai embora logo daqui. Calma logo com a sua vida, para que você está vindo? E eu saí para fora. Quando saí do portão, eu encontrei uma amiga minha, que era do centro, que me conhecia desde criança, se converteu, e falou, Glaucinha, eu já estive lá na sua casa. Eu falei, como que você sabia que eu estava aqui? Eu não disse para ninguém que eu estava aqui. Quem acredita que Deus mostra, que Deus revela? Se você não acredita, faz uma prova com Deus, que Ele vai se revelar para você, Ele vai mostrar que Ele é real, Ele é um Deus real. Ele é um Deus verdadeiro, e Jesus é um verdadeiro, Ele é real, Ele não é morto, Ele não faz figurar numa cruz. O
parece que eu perdi as coisas. Eu fui para porque o nome de Jesus é meu Deus. A palavra de Deus diz que o nome dele é maior do que todo o nome, em cima do céu e embaixo da terra. Não existe nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Por isso existe grandes conflitos. Quando as pessoas falam no nome de Jesus, existe conflito. Tem pessoa que briga, que grita, que xinga. Por quê? Porque ela não está com uma espiritualidade boa. Quando ela ouve o nome de Jesus, se ela tem uma perturbação espiritual ruim, aquela perturbação não vai deixar ela tranquila. O nome de Jesus, ele estremece o céu e a terra. Quero dizer para você, no nome dele, foi entregue todas as coisas. E eu fui com ela. Aquele pastor entregou todinha a minha vida. Era um mocinho, um rapaz novinho, um pastor novinho. Eu acredito que nem ele era pastor ainda na época, era filho de um pastor, mas ele disse que agora ele já seja um pastor. Eu passei por isso. O valor que você tem. E o Espírito Santo faz em você. E começou a cantar o menino, mover do Espírito. Alguns conhecem, outros não conhecem. Eu, como sou muito cantora, mas e esse menino fala até hoje comigo. E eu quero dizer para vocês, mas eu vou só dizer essas palavras, assim, valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Deus lhe disse que ele não queria habitar em tempos feitos pela mão do homem, mas ele quer habitar dentro do homem. Satanás, ele tem um plano de destruir o homem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, mas Deus ele é real, ele é verdadeiro. E dentro desse meu testemunho, eu estou tentando sintetizar, mas porque é muito simples o meu testemunho, o máximo possível. E dentro desse testemunho, eu lembro que eu comecei a fazer a campanha. A minha amiga falou, não, vou fazer a campanha. Eu lembro que ela ia a pé, na cidade de muito calor, quem não conhece, meu Deus, época de final de ano é terrível. É uma das cidades mais quentes que tem no estado. Se você colocou um ovo, sem brincadeira nenhuma no asfalto, ele é capaz de fritar, de tão calor que é. E ela vinha a pé, no sol quente, me buscar. Eu quero dizer para você, uma alma com muito valor, vale a pena você se sacrificar por alguém. E eu falava, mas por que você vem me buscar? Você mora do lado da igreja, você está lá na sua casa, me buscar tão longe, sol quente, eu vou sozinha. Mas não era porque eu precisava me firmar ainda. E ela foi me buscar até eu me firmar. Eu quero dizer que com 2 meses eu estava na igreja, ouvindo a palavra, uma sede tão grande das coisas de Deus, e que eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu comecei a participar de todos os cultos. Tinha vezes que meu marido ficava bravo, ele não entendia. Tinha vezes que eu queria participar de 2 cultos durante o dia. E eu lembro muito bem que com 2 meses que estava na igreja, eu fiz um estudo de batismo e desci as datas. O primeiro batismo de Deus. Com 2 semanas de batizada nas águas, Deus me batiza com o Espírito Santo. No dia que eu batizei nas águas, comecei a chorar tanto que eu não conseguia controlar. Já era a presença de Deus que eu estava sentindo tanto. E todos os cultos que eu ia, eu chorava demais, porque eu sentia uma presença muito grande, que não tem explicação. A presença de Deus ela é real. Deus não é morto, Deus é vivo. Deus se manifesta na nossa vida. E quando eu lembro que eu batizei, comecei a batizar. Com 2 meses, batizei, com 2 semanas, de batizado com o Espírito Santo. Poder de Deus, para quem não sabe, é o poder de Deus. E nesse intercâmbio de tempo, eu batizei, fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei na minha dominação durante 1 ano. E Deus me tirou dali para outro lugar. E já me tirou para fazer a obra de Deus. Comecei de cara, já me deram um grupo de crianças. Mas eu não sei. Deus falou, não te capacito. Em seguida, já me deram o grupo de senhora. Eu falei, não quero ficar como primeiro, eu quero ficar como segundo, para me aprender, porque eu não sei nada. Mas a primeira, eu fiquei como segunda, a primeira saiu e eu acabei ficando como primeira. E aí, o tempo foi passando, né?
tempo foi passando. E eu dentro da casa de Deus, né? Mas eu sofri muito, porque a minha família toda não queria falar mais comigo. Foi muito difícil. Nas festinhas de aniversário, então eu não era convidada, mas sabe o que eu vou dizer para você? A gente tem que fazer uma escolha na nossa vida. Nós temos que fazer uma escolha. Nós não podemos colocar pessoas acima de Deus. Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Deus me fez muitas coisas. Olha, Deus me permitiu fazer um curso de cabeleireira. Eu fiz um curso de cabeleireira. Deus me deu um salão na esquina da minha casa. Eu comecei com uma capinha de R$2. Eu tinha R$10. Eu comprei um molhador, uma tesoura na R$2. Comprei uma capinha de R$2 e um molhador. Eu comecei um pente. E eu comecei a cortar cabelo, fazer curso. Curso assim desse do governo. Deus me promoveu a fazer outro curso particular. Deus começou a investir em mim. Deus me fez passar no vestibular. Eu fiz a faculdade, terminei a faculdade de História, fui formada em História. E Deus me aprovou fazer outra faculdade. Agora eu faço faculdade de Teologia. Estou no segundo ano da faculdade de Teologia. É a glória de Deus. E Deus sempre me deu oportunidade para dar estudo bíblico, mesmo sem eu saber. Eu comecei a ir num lugar onde não tinha professor para dar estudo bíblico. Eu comecei a estudar a Bíblia. E o que eu não sabia, eu comecei a pesquisar, perguntar, para poder ensinar os irmãos. Deus sempre faz. A palavra de Deus diz que Deus chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. Deus chamou Abraão como pai de muitas nações muito antes de Abraão ser pai. Ele era um homem que ele não tinha filho. A mulher de idade avançada. Então, Deus chama nossas vidas como se já fôssemos. Ele fala com a nossa vida como se a gente já fosse aquilo que ele determinou para cada um de nós. Só que nesse processo de início de caminhada, quando eu fui batizada, vou voltar um pouquinho, porque, como eu falei, é muito extenso, fica até difícil de contar tudo. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, comecei a passar uma guerra, para a gente poder terminar o que eu vou te falar. Comecei a passar uma guerra, irmão, eu comecei a passar uma batalha espiritual. Quem não sabe o que é uma batalha espiritual, tem muita gente que eu tenho certeza que vai nos dar a oportunidade na internet para acabar comigo, me criticar, falar o que quiser, não me importa mais. Porque Deus trabalhou na minha vida para mim não importar o que os outros vão achar, o que vai pensar. Deus falou para mim, minha filha, não se importa com o que os outros vão pensar. Se importa com aqueles que vão acreditar naquilo que você está falando e nas vidas que vão ser alcançadas através desse testemunho. Então, eu não tenho compromisso nenhum com quem não crê. A Bíblia fala que a fé não é de todos. Meu compromisso é com quem crê. Com quem crê. A Bíblia fala, ide. São Marcos 16. Diz assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê não está condenado. Então, o meu compromisso não é com quem não crê, é com quem vai acreditar no que eu estou contando. Tem muito crente até na igreja que não acredita no sobrenatural. Mas o mundo do espiritual é real, do sobrenatural é real. E quando foi batizado com o Espírito Santo, que é o poder de Deus, é a virtude de Deus na nossa vida, e a promessa de Deus lá em Atos dos Apóstolos 2 fala que desceu a virtude do Espírito Santo sobre o povo. E eles falaram em novas línguas, novos idiomas, sendo que eles nunca nem tinham estudado aquele idioma. Deus desceu com poder naquele povo. Quando Pedro pregava no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode ler, se você tem Bíblia, você lê. E eu fui batizada com o Espírito Santo, só que tinha um problema. Quem ocupava a antiga casa não era o Espírito Santo, era o espírito maligno, ao qual meu pai consagrou durante quantos anos atrás, quando eu nasci. Que já vinham de família já, da avó, da bisavó, da tataravó, sei lá, da família toda. E esses espíritos me perturbavam demais. E quando eu fui batizada com o Espírito Santo, houve uma guerra. Toda noite. Eu não sei se você vai acreditar, mas tem muita gente talvez que está passando a mesma situação. Toda noite, o diabo se materializava e vinha tentar me matar. Eu via como os espíritos malignos, que eles vultos, vinham escuro, vinham tentar me enforcar durante a noite dentro do meu quarto.
minha alma saiu de dentro do meu corpo, né? E ele me puxava para fora. Vinha aquele monte, me tirava para fora do corpo, eu saí do corpo. E quando eu clamava, eu dizia assim, o sangue de Jesus tem poder. Eu voltava para o corpo de novo. No outro dia, o meu corpo estava tudo doído. Eu não conseguia cuidar de filho, eu não conseguia cuidar de casa, eu não conseguia fazer comida. Meu esposo chegava do serviço e ficava bravo, porque ele não entendia o que eu estava passando. E eu via tudo que é tipo de monstro durante a noite. E meu esposo, ele começou a pensar de me internar. Achou que eu estava ficando louco, junto com a família. Nesse tempo aconteceu de tudo com a minha filha. Parecia bicho dentro da minha casa, não tinha bicho. Parecia cachorro. Cachorro preso dentro da minha casa, não tinha cachorro. Sumiu o cachorro. A panela caía, fazia papapá. Olhava as panelas, quando eu ia ver as panelas, estavam tudo no lugar. Tanta coisa que eu podia contar, que é muita coisa, não dá para contar tudo. Mas umas coisas que me marcou bastante e que me maltratou muito demais. E que eu ficava muito triste, eu pensava, meu Deus, será que servir a Deus é isso? É tão ruim servir a Deus? Porque o inimigo da nossa alma quer fazer a gente pensar que é ruim servir a Deus, mas não é ruim servir a Deus. Ele que quer fazer a gente pensar que é ruim servir a Deus, não é. Deus é maravilhoso, Deus é real na nossa vida. E eu lembro que a minha filha ganhou, teve aniversário das minhas duas filhas, fizeram uma festinha em casa e elas ganharam 2 bonecas. E ela ganhou uma boneca daquela personagem feiticeira, aquela boneca loira, era grandona, aquela boneca, não sei se todo mundo que vai assistir esse testemunho, vai lembrar que ela era grandona, ela ganhou uma boneca da minha irmã. E durante a noite, eu senti uma opressão muito terrível na minha casa, os demônios entravam dentro do meu quarto. E uma opressão horrível, eu estava minha filha gritar no outro quarto. E quando eu estava lá gritando no outro quarto, eu ia ver a boneca estava em cima dela. Eu catava a boneca, colocava numa caixa em cima do guarda-roupa. Daqui mais um pouco, vinha a opressão de novo, minha filha começava a gritar. E assim foi por várias noites, a boneca estava em cima dela. E eu falava, tudo que essa menina, de madrugada, subiu na cabeça, pegar essa boneca, não é possível. E aí, eu lembro que uma noite, eu orando, jejuando, durante muitos dias, e eu lembro que, porque as irmãs mais velhas falavam, olha, essas coisas, irmã, é só jejum e oração, e leitura da Bíblia. E eu lembrava muito daquele versículo que falava assim, eu lavando roupa na minha casa, com todo com dor no corpo, com mal-estar, a família toda de cara virada para mim, o marido de cabeça virada, minha casa caindo na minha cabeça, mas eu estava ali servindo a Deus. Porque quem vem desse meio, que saiu do meio terrível, para afirmar na casa de Deus não é fácil, é muito difícil. Tem que ter força de vontade, tem que pedir muito para Deus força, tem que orar, tem que jejuar, buscar a presença de Deus. E eu lembro que eu escutava aquela palavra assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Eu falava, Deus, a tua palavra fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Por que eu já desci as águas? Por que eu já fui batizado com o Espírito Santo? E eu não consigo ter sossego. Eu falava muito para Deus. Mas eu quero dizer para você que tem um dia da sua vitória. Tem um dia da sua libertação. Um dia estipulado por Deus. Mas por que Deus me libertou? E sabe quanto tempo que eu passei nesse processo de libertação? 1 ano. 1 ano vendo do mundo. 1 ano passando por situação. 1 ano o povo querendo me internar. E eu sofrendo demais, sofria muito, chorava demais por causa disso. Mas eu estava ali na casa de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus. E eu quero dizer para você que quando foi um determinado tempo, eu conheci, daí tinha um pastor na minha igreja, eu quero ser bem específica, porque é muitas partes do meu testemunho, é muito longo, mas estou tentando sintetizar. E tinha um pastor na minha igreja que ele me instituiu curso de libertação. Eu falei, pastor, não tem como o senhor ir na minha casa? Porque eu tinha chegado no pastor titular da igreja, eu não vou dizer que igreja que é, nem A, nem B, C, não estou criticando o pastor, cada um faz o que acha que é certo, cada um vai prestar conta diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que os pastores haverão de prestar conta das nossas almas.
entregou na mão dos pastores, mas eles não pensam eles, não. Eles vão prestar conta diante de Deus de cada alma que passou por eles. E eu cheguei e falei, pastor, eu estou passando assim, uma dor na noite, eu vejo perturbação, os demônios vêm me matar, eu não sei o que eu faço, minha família não fala comigo, meu marido de cabeça virada, eu não sei o que eu vou fazer, passando necessidade em casa, com um filho pequeno, e o que eu faço? Ele falou, filho, é normal você servir os demônios, eles vão te perturbar. Mas não falou, filho, eu vou fazer uma campanha na sua casa, vou levar os obreiros lá, eu vou ajudar você, não. E eu não conformei com aquela palavra que ele falou para mim, que isso é normal. Só que nesse meio tempo, eu conheci, antes disso, eu tinha esse outro pastor, e esse outro pastor veio na minha casa um dia, orou. E eu tinha tido um sonho que essa boneca da minha filha era uma caveira. E tentavam trocar minha filha. Em volta dessa boneca tinha um povo estranho. E eu acordei com a minha filha gritando, aquele peso, aquela presença ruim na minha casa, porque assim, o diabo não tem nada de bom, a presença dele é tudo de ruim. E eu lembro que eu fui no quarto ver a boneca estava em cima da minha filha. E eu achei muito esquisito aquilo. Esse pastor veio, eu não falei nada para ele, ele orou na minha casa, e ele falou assim, filho, o diabo entrou numa coisa na sua casa. E ele foi no berço onde estava o brinquedo da minha filha, ele andou, começou a orar na minha casa e entrou dentro do quarto da minha filha e catou justamente a boneca que o demônio eu vi no chão. Se você acredita, problema seu. Se você não acredita também, eu estou contando para quem crê. E para quem está passando, talvez, e vai te ajudar você, vai te edificar você. Eu não tenho nada a ver com quem não acredita. Eu quero contar é para quem está passando, para quem acredita, para quem sabe que o mundo espiritual é real, para quem quer uma edificação da sua fé. Eu quero falar que Jesus ainda lhe pede. E aí, ele pegou, orou na minha casa, tudo, eu sumi a boneca. E eu peguei e joguei a boneca dentro de um brejo, onde ninguém